Olá, eu sou a Lilian, criadora da página Coisas de RH, e aqui nesse canal eu te entrego conteúdos gratuitos para te ajudar a aprender DP na prática e executar os cálculos e processos com segurança. No vídeo de hoje você vai aprender na prática como calcular um pedido de demissão, uma das rescisões mais frequentes que você pode encontrar no DP. Vamos entender os conceitos e fazer o cálculo na prática, ou seja, você vai sair daqui hoje sabendo aplicar sem firulinha. Se esse assunto te interessa, já curte esse vídeo e se você deseja receber mais conteúdos como esse por aqui, se inscreva aqui no canal. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e posso trazer mais vídeos como esse, combinado? Existem vários tipos de rescisão. Um dos mais comuns que você vai encontrar por aí na sua rotina, em qualquer empresa no DP, é o pedido de demissão. O pedido de demissão acontece quando o empregado não deseja mais fazer parte da empresa e ele pede para sair, pede o seu desligamento. Diferente da rescisão sem justa causa, que é quando esse desligamento parte da empresa. No pedido de demissão, não. Quem vai tomar essa iniciativa vai ser o empregado. Isso pode acontecer a qualquer momento, porém o DP precisa analisar se ele está no período de experiência ainda, que aí não vai ser um pedido de demissão, vai ser um término de contrato antecipado, se não for ali na data exata do término. Mas esse é um assunto para outro vídeo, já tem alguns conteúdos sobre isso aqui no canal, depois você dá uma olhadinha quando terminar esse vídeo aqui. Conhecer sobre as regras do pedido de demissão vai ser importante para você não depender de sistema, para você conseguir ajudar o empregado e até mesmo o empregador. Se o chefe vem e pede para você uma simulação de uma rescisão, você vai lá, às vezes o sistema fornece esse relatório, você consegue fazer uma simulação, mas como é que você vai saber se aquilo está certo ou não? Vai passar uma previsão errada para o gestor, para o dono da empresa, você vai acabar passando vergonha, tá? Então é importante saber calcular um pedido de demissão, ter essa noção do que você tem que se atentar na hora de fazer esse cálculo para não cometer erros e não ter retrabalho depois. A rescisão, ela é um processo que faz parte da base do DP. O que é a base do DP? São processos do DP que você vai encontrar em qualquer empresa que vier a trabalhar, como admissão, férias, folha de pagamento e também a rescisão, que entra junto. Ou seja, toda e qualquer empresa que você for trabalhar, em algum momento você vai ter que fazer uma rescisão. É muito difícil isso não acontecer. E aí, você precisa conhecer o processo de rescisão, não só o pedido de demissão, mas tudo que envolve, porque isso vai te tornar um profissional mais capacitado para atuar no DP de qualquer lugar. Independente da sua experiência, independente do tempo que você trabalha na área, se não trabalha ainda, independente do seu conhecimento, da sua formação e da sua idade. Então, ter esse conhecimento da base do DP vai te capacitar para você conseguir atuar com segurança em qualquer lugar que você vier a trabalhar. Isso não quer dizer que você precise ter 10 anos de experiência na área, pelo contrário. A partir do momento que você entende o porquê que você tem que fazer um cálculo de rescisão de tal maneira, onde é que está embasado isso e como você faz isso de uma forma correta e descomplicada, você passa a ter segurança para fazer em qualquer lugar. E principalmente não ficar refém mais do sistema, porque o sistema ele existe para nos auxiliar, para automatizar as nossas rotinas, para nos dar autonomia, mas ele é parametrizável. Então você tem que saber conferir para evitar de cometer um erro bobo por um simples assinalamento. Se você trabalha hoje no DP e recebe informações da contabilidade, também é importante você saber, porque nem sempre quem trabalha na empresa e recebe a contabilidade tem acesso ao sistema, Então você precisa entender o cálculo para saber conferir. Eu já peguei vários erros, da contabilidade conferindo e é importante você saber conferir para você ter segurança, não ficar dependendo sempre deles te explicar, se o empregado te pergunta você está ali na ponta, o empregado vem e te pergunta, você já vai saber responder sem ter que ficar dependendo de outra pessoa, da contabilidade que está lá, geralmente demora, às vezes vai ter que ligar, ou às vezes vai ter que mandar e-mail, depende da situação. Então você não fica mais refém disso, você tem mais autonomia para atuar dentro dessa área. Além disso, se você participar, quer concorrer a uma vaga no DP, quer mudar de empresa, quer entrar na área e for participar de um processo seletivo que tenha teste prático, que a maioria das empresas para trabalhar no DP aplica, esse teste, você vai ter que saber fazer o cálculo, vai ter que saber embasamento legal, vai ter que saber qual que é o prazo de pagamento de uma rescisão, por exemplo. Então são tudo
tudo questões que podem cair ali e podem fazer você reprovar no processo seletivo se você não dominar esse conhecimento. Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo com relação a esse assunto, né, não só com relação à rescisão, mas com praticamente todos os processos, é justamente achar que o sistema vai fazer tudo certo sempre. Tá? A gente está com mudança praticamente todo mês, tem alguma novidade aí nos processos de IDP e nós precisamos mais do que nunca, para nos destacar no departamento pessoal, saber conferir os cálculos e saber fazer na mão. Se você só sabe fazer no sistema, a chance de você ficar amarrado àquilo é muito grande. Por quê? Eu só sei fazer no sistema X. Se você mudar de empresa que usa o sistema Y, você não vai saber mais fazer, porque só sabia fazer no sistema X. E não é isso que eu imagino que você queira, né? Você quer saber fazer para poder trabalhar em qualquer lugar. Quando a gente entende isso, o sistema se torna um detalhe, porque você vai ter que ir lá aprender o menu dele aqui, o outro menu ali, mas você vai saber a base, vai saber o que o sistema tem que te trazer. Agora é diferente de você simplesmente ir lá apertar no botão para calcular a rescisão e não saber se realmente aquilo que ele te trouxe está certo. E se não tiver certo, por que ele trouxe isso? Às vezes trouxe uma verba incorreta, às vezes trouxe um desconto que não era para trazer. Por quê? Como que eu vou saber se eu não sei o que deveria estar trazendo? Percebe? E por isso que é muito importante a gente entender, né, o porquê das coisas, o embasamento legal e o como, que é saber fazer o cálculo, o processo na prática. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu cheguei numa matéria que dizia que o ano passado, em junho de 2022, o Brasil bateu o recorde de pedidos de demissão. O que o profissional de DP, né, assim como eu, assim como você, pode entender a partir disso? Que é algo que vai fazer parte da nossa rotina no setor ali, no dia a dia. Então, veja, triplicou ali, né, o número de pedidos de demissão, bateu o recorde e o profissional do DP, consequentemente, tem que saber fazer o cálculo porque vai conviver com isso ali na sua rotina. Então é muito interessante a gente pegar esses dados, porque a matéria dizia que 33% dos desligamentos dos trabalhadores que aconteceram, né, naquele período foi pedido de demissão. Então olha só como é importante a gente saber fazer o cálculo na mão e conhecer quais os direitos ali do empregado quando acontece esse tipo de rescisão. Bora partir para a prática, então, ver como é que funciona? Antes da gente partir para o cálculo de fato, a gente precisa se atentar com o seguinte. O primeiro passo que você precisa para trabalhar no DP, independente de qualquer processo, mas trazendo para o nosso tema de hoje, que é rescisão, é organização. Você precisa ter uma agenda, precisa ter um checklist para não deixar passar nada. Tá? Nesse seu checklist de rescisão, por exemplo, você precisa ter todas as etapas desse processo para não passar nada despercebido. Desde o momento que acontece o pedido de demissão ou a demissão por parte da empresa, né? Isso vai depender ali do modelo da rescisão, até a última parte, que é a parte da homologação, que é a assinatura dos documentos. Então, nesse checklist precisa conter tudo. Pedido de demissão, o que o DP tem que fazer? Gerar o documento ou entregar lá o modelinho para o empregado fazer a carta próprio punho. Precisa fazer esse passo. Depois disso, o que é feito? Levantadas informações que vai ter que lançar na rescisão dele. Teve hora extra, teve falta, teve atestado, teve alguma coisa que ele tem que receber. Tem que fazer esse levantamento para fazer o pagamento da rescisão. Tem reajuste, salário, né? Sindicato, tá pendente, alguma coisa? Tem que fazer algum lançamento que seria feito na folha e como ele saiu vai ter que ser feito na rescisão. Tudo isso a gente precisa levantar. Depois disso, é você ir acrescentando cada vez mais nesse checklist. No Bússola do DP, que é o meu curso de organização, eu até disponibilizo os checklists lá no Trello com as sugestões do sistema montado e aí você pode adaptar, né, como você quiser. Mas você precisa, né, ter isso para você, independente de onde for. Pode ser no Excel, pode ser às vezes um documento de Word mesmo. Pode ser anotado no seu caderno, né? Eu gosto de ter no Trello e também usar a agenda do Outlook para controlar essas demandas para você não perder nada, tá? E aí no Trello fica tudo lá, né? Tudo que você precisa ver de todos os tipos de rescisões tá lá. Com isso você vai se organizando para principalmente não perder um prazo de pagamento, né? Não esquecer de pagar nenhuma verba. Na admissão, quando o empregado entra, se você comete um erro ali na folha dele, ou na admissão, ou nas férias, você consegue resolver isso
ali na folha de pagamento na sequência. Agora, na rescisão, não, já é muito mais delicado, porque é o momento que ele está saindo da empresa. E dependendo de como for essa saída, isso pode resultar, inclusive, numa ação trabalhista. Tá? Então, é um momento muito importante que a gente tem que ter o dobro de atenção para fazer o cálculo correto, para não esquecer de pagar nada, para não esquecer de pagar no prazo, porque senão ele vai ter multa. Então é muito importante ter esse checklist, essa organização para você conseguir fazer esse processo com excelência. Bora ver na prática então como que funciona o pedido de demissão? Acompanha comigo aqui na tela. Primeira coisa que você precisa ter em mãos, né? Uma calculadora, tá? Quando eu falo que você precisa calcular na mão, isso não significa que você tenha que contar nos dedos. Não, pelo contrário, você pode e deve usar a calculadora, ela serve para ajudar ali a gente no dia a dia, tá? Eu uso muito aqui e precisa quebrar essa crença de precisa saber fazer na mão. Não, você precisa saber entender como chegar no cálculo. Isso que significa saber fazer na mão. E aí você precisa ter algumas informações para calcular esse pedido de demissão. Como? Qual foi a data de admissão dessa pessoa? Qual foi a data de demissão? Se ela vai cumprir aviso, se ela não vai cumprir, o que foi combinado, tá? Esse exemplo que eu trouxe aqui é uma admissão de novembro de 2022 e ela pediu demissão em março de 2023. Então, ela já não estava mais na experiência. Por que eu tenho que saber qual é a data de admissão e a data de demissão? Porque se ela tivesse na experiência, como eu falei no começo do vídeo, não seria um pedido de demissão, seria um término de contrato antecipado. E aí o cálculo vai mudar um pouquinho. Ele não vai ter desconto de aviso prévio, desconta apenas a metade dos dias que faltam para terminar o contrato, então ele é diferente. Tá? Por isso que a gente precisa saber qual é a data de admissão e a data da demissão. Essa pessoa aqui, ela pediu demissão, mas ela não cumpriu o aviso. Ela saiu já ali no momento que ela pediu demissão. E aí, o que a gente precisa observar também? Qual é o salário dessa pessoa para chegar na base de cálculo para fazer o cálculo? Então, vamos lá. Ela pediu demissão no dia 20 sem cumprimento do aviso. Então, a empresa pode descontar. Se ela arrumou um novo emprego, essa é uma dúvida muito frequente. Ela arrumou um novo emprego, apresentou a carta, a empresa pode descontar? Se não tiver nada previsto em convenção coletiva, pode ser feito desconto. A empresa não é obrigada a aceitar essa carta. Apenas se tiver algo em convenção ou se a empresa que tivesse demitido ela tivesse cumprindo o aviso e no meio do cumprimento ela arrumasse outro emprego. Aí a empresa tem que dispensar do restante dos dias. Mas quando é a pessoa que pede demissão, não existe essa obrigação na lei. Se tiver em convenção coletiva, tem que acatar. Senão a empresa que decide se ela acata ou não, para não descontar o aviso. Nesse caso aqui, ela teve o desconto, tem aviso prévio e reaviso. Então vamos entender por parte os cálculos. Primeira coisa que vai conter em toda a rescisão é o saldo de salário, que são os dias trabalhados no mês até a data da demissão. Nesse caso aqui, ela trabalhou até o dia 20, então ela vai ter 20 dias para receber no mês de março. Como é que eu vou fazer a conta? Eu vou pegar o salário, 1.256,02, dividido por 30 vezes os dias que ela trabalhou. 20. Trouxe aqui o valor, 837,35, certo? Então, vai ser o salário dividido por 30 vezes os dias ali que ela trabalhou, vezes 20, trouxe o valor certinho. Essa pessoa, ela tem 2 dependentes para fins de salário e família. E em 2023, que é o momento que a gente está fazendo esse cálculo, o salário família está R$ 59,82. E aqui ele está gerando um valor de R$ 79,76. Porque na admissão e na rescisão, eu tenho que calcular proporcional também. Então, o que eu vou fazer? 59,82 dividido por 30 vezes 20. 39,88 vezes 2 dependentes, 79,76. Então, o proporcional vai ser da mesma forma aqui. Só que ao invés de eu usar o salário, eu vou usar o valor do salário de família. Feito isso, essa pessoa ela teve hora extra, porque ela tinha pendente horas extras para receber, então a gente calculou também as horas extras. Como é que eu fiz o cálculo da hora extra? Eu vou pegar o salário dela e dividir pela carga horária, 1.256,02 dividido por 220, mais 50%, o salário hora dela é 8,56, da hora extra, vezes 15 horas, que foi o que ela recebeu.
128,46. Ó, esse é o valor da hora extra dessa pessoa. Além disso, ela recebe o DSR aqui sobre as horas extras também. 13º salário também vai constar na rescisão. E aí a gente tem que observar o seguinte, para ter direito ao AVO de 13º, ela tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias dentro do mês. Então ela trabalhou em janeiro, 15 dias, ok, fevereiro, 15 dias, e março, ela, como a data de demissão foi dia 20, ela tem direito ao AVO referente a março. Então ela vai receber 3 AVOs aqui, tá correto. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o valor do salário, 1.256,02, dividir por 12, porque são 12 avos de décimo, vezes os avos que ela tem direito. 3. Então, 314,00 aqui, 314,01, né, arredondou, é o valor que ela tem para receber de avos de 13º, correto. Aqui trouxe média, porque provavelmente ela recebeu hora extra, outras verbas que incidiram em média, então ele vai somar junto também na rescisão, tá? Aí vai depender, né, do que tá trazendo, vai ser a média dentro do ano também. Então, de janeiro a março, ela provavelmente recebeu horas extra, alguma outra verba que incide as médias, e aí o sistema trouxe a média desse valor para calcular na rescisão também, tá correto? Aí você tem que tirar um relatório de média, eu não vou me aprofundar nesse tema aqui hoje, mas você tem que tirar um relatório de média, que o sistema geralmente fornece também, para ver se está correto essas médias que ele trouxe, tá? Se você deseja um vídeo sobre esse assunto, eu posso providenciar também, mas para isso você vai ter que deixar seu comentário aqui abaixo do vídeo, pedindo, né, esse cálculo. Bota ali, quero aprender a calcular a média, que aí eu vou pensar no seu caso, se a gente tiver bastante comentários, eu trago esse conteúdo para você. Próximo cálculo, férias proporcionais. Ela não tem férias vencidas porque ela entrou em novembro e saiu em março, então não chegou a vencer, né? E ela vai ter proporcionais. Aqui, diferente do 13º salário, eu tenho que analisar se ela trabalhou 15 dias dentro do período aquisitivo. Então, qual que é o período aquisitivo dessa pessoa aqui? Ela entrou no dia 3 de novembro. Então, o período dela vai ser 3 do 11 a 2 do 12. 3 do 12 a 2 do 1. 3 do 1 a 2 do 2. E 3 do 2 a 2 do 3. E aqui 3 do 3 até a data da demissão, que foi 20 do 3. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 avos, tá? Ela trabalhou aqui pelo menos 15 dias, então teria direito a pelo menos 4. E no mês da demissão vai ter que observar, igual eu fiz aqui, se ela desse período trabalhou 15 dias. Então, aqui ela trabalhou, né, de mais de 15 dias dentro do período aquisitivo até a data da demissão, e ela tem direito aos avos desse mês da demissão também. Cada avo é igual a 2,5 dias. Ela vai ter direito aqui a 5, 10, 12 dias e meio de férias, tá? Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o salário da pessoa, 1.256,02, dividir por 30 vezes 12,5. Vai dar aqui o resultado, ó, 523,34. Além disso, ela vai ter direito a 1/3 sobre esse valor. Ela teve aqui as médias também, igual no 13º. Então, para calcular 1/3, eu tenho que somar o valor das férias, 523,34, mais 56,42 da média e dividir por 3. 193,25 é o valor aqui das férias. Outra maneira de fazer o cálculo é você dividir por 12 e fazer vezes os avos. Então, 1.256,02 dividido por 12 vezes 5 avos vai dar o mesmo resultado. Tá? Você pode fazer por dias, que nem eu fiz aqui a primeira opção, que ela tem 12 dias e meios, aí divide por 30 vezes os dias que tem direito, ou então divide pelos avos por 12 vezes os avos que tem direito, vezes 5. Por avos eu acho mais fácil, mas vai depender de cada pessoa calcular. O resultado final vai ser o mesmo. Feito isso,
a gente tem o aviso prévio e reavido, que é os 30 dias que ela não cumpriu, que a empresa pode descontar, que vai ser o valor do salário. Aqui eu não recomendo descontar as médias, tá? Pode ser que o sistema traga, mas não é recomendado descontar médias sobre o aviso prévio. Quando a empresa que tem que pagar, sim, aí a gente paga. Mas nesse caso não é recomendado descontar mais que o salário dele ali, ok? E a gente tem o INSS e o imposto de renda, né, sobre as verbas da rescisão, que também é um tema aí para outro vídeo, tá? O que você precisa se atentar? Aqui nesse relatório desse sistema aqui, ele traz, né, informações sobre o 13º salário ele traz as férias, aqui ele trouxe quantos dias de férias ela tem direito, então foi aquele cálculo que eu fiz aqui, mas como eu digo para você, não adianta, né, ter aqui pronto e não saber como chegar. Para chegar no cálculo, você tem que fazer isso aqui que eu fiz, ó, desmembrar mês a mês. Não saber fazer o cálculo de um pedido de demissão, como esse que eu te expliquei agora, é a mesma coisa que você querer fazer café sem pó, ou sem água, ou sem o grão ali do café. Não tem como. Ah, por quê? Porque é um ingrediente essencial, né? Como é que você vai fazer café sem o café? Não tem como, né? E aí, é a mesma coisa com o pedido de demissão no departamento pessoal. Não tem como você não saber esse cálculo se você quer ser um profissional completo que atua com segurança no DP, porque ele faz parte da nossa rotina. Eu mostrei para você a pesquisa ali que trouxe, né, essa informação dos pedidos de demissão. Então, isso vai acontecer bastante. Em algumas empresas mais e outras menos. E aí, você precisa estar preparada para atuar nesse mercado com conhecimento e com segurança. Ficou claro tudo isso? Eu espero que sim e que eu tenha te ajudado a descomplicar esse cálculo tão importante. Se tudo que eu te mostrei aqui fez algum sentido, me ajuda e curte esse vídeo aqui. E se você deseja receber mais conteúdos gratuitos sobre departamento pessoal, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Um beijo então e até o próximo vídeo.